E aí, rapaziada, esse é o Cria Podcast 007. Estamos aqui com a doutora Leila, que tirou o nosso amigo Café da cadeia. Atrás. Caso vocês precisam de algum advogado, é só chamá-la, já que a maioria dos nossos ouvintes vão ser presos ou já foram algum dia. Se apresenta aí, doutora Leila. Olá, gente, boa noite. Reiterando, não tirei café nenhum. E se alguém precisar de mim na área penal, vai estar mais ou menos perdido, porque eu não domino muito dessa área, não gosto. Agora, se precisar da área civil, da área empresarial, tributária, contem comigo, tá? Então conta um pouco da sua caminhada, como você decidiu estudar. Entrei na faculdade em 2015. Meus planos eram entrar na faculdade quando meu filho fizesse 18 anos, né? Na minha cabeça eu pensava comigo assim, vamos entrar nós dois, sermos companheiros de faculdade. Mas o Luiz fez faculdade. O Luiz fez faculdade, ele mandava no grupo lá fazer faculdade. Não conte meu segredo. Porém, depois eu falei assim, a vida é muito curta pra gente ficar esperando, né? Esperar ele fazer 18 anos para depois ele falar que talvez não quisesse fazer no momento. Aí eu resolvi antecipar. Fiz o pré-vestibular da Newton Paiva e passei. Entrei na faculdade em 2015, com a idade um pouco mais avançada, com quase 37 anos de idade. Era a vovó, né, da turma? Negra, isso, a mulher mais velha da turma, negra. E assim, com pessoas bem mais novas, então o conflito de geração no início foi inevitável. Sim. Mas depois foi passando, né? A representatividade do negro em uma faculdade, eu posso dizer que é bem pequena. Nos primeiros períodos eu estudei numa sala de aula com 70, 75 alunos. E se você contasse ali 10% apenas dos alunos eram negros, né? Então você vê que a gente está um paradoxo em que eu tenho vários negros servindo lá na cantina como porteiro e numa sala de aula pouquíssimos, e para completar eu só tive 2 professores negros em 10 períodos, em 10 períodos de faculdade. Então assim, é bem complexo, né? Desses, quantos que eram no começo, de alunos? Eram 75 alunos. E quantos que formou no final? O que acontece? Quando eu entrei em 2015, foi o ápice do FIES. Então, a grande maioria, metade das pessoas que estavam na faculdade dependiam da bolsa do FIES. Na época, a gente estava com um governo que investia um pouco na educação, então a pessoa tinha um acesso mais fácil no FIES. Mas 2015 foi o último ano, assim, derradeiro de investimento no FIES. A gente tinha a maioria desses alunos, vamos colocar aí, metade, como eu falei, bolsista do FIES. E quando eu terminei o curso, já não tinha mais essa grande proporção. Porque hoje o FIES ele é condicionado à nota do aluno, né, para inserção na faculdade. Ele também é condicionado às vagas que a faculdade disponibiliza para o aluno bolsista do FIES. Então, assim, é uma redução muito grande. Sim, e você acha que o tratamento dos professores eram diferente em relação a você ou os alunos negros com as outras pessoas? Quando você está numa universidade, numa faculdade, a gente precisa abrir um pouco a mente com um monte de coisas que a gente tem, que a gente traz do nosso cotidiano, de onde que você está, é levado para a sala de aula. Só que você está num mundo diferente. Por quê? Você tem professores que têm doutorado, têm mestrado, né? Então a cabeça deles é mais ampla. Então eles conseguem enxergar assim que precisa realmente de que o negro seja inserido. Então eles jamais vão te tratar com essa indiferença. Você pode ter alguns resquícios de colegas, né, que às vezes eles não consigam entender por que o negro não está lá. Às vezes a gente tinha debates deles falarem, não, algumas pessoas falam, é mimimi de negro, mas é porque eles não conseguem ter a visão de que não é o mimimi de negro, que o negro não consegue chegar, né, à faculdade porque não tem investimento. Você está numa população hoje no país que 54% da população é negra. Nós temos 54%, da nossa população brasileira é toda composta de negros. E aí você vira essa pirâmide que você vê. Você vê um legislativo totalmente branco, você vê um judiciário totalmente branco, e você vê um poder executivo
a maioria branca. Se eu for contar de juízes, desembargadores, a nossa população negra não chega a 18% dessa população, do Brasil inteiro. Nossa Senhora. Pesquisa, né, gente? E aí o que você vira pra mim e fala comigo assim, ué, é 54% dos negros, mas eles não conseguem. Por quê? O Estado, quem está lá em cima elaborando lei, eles não conseguem ouvir, ver o outro lado. Não é porque é mimimi, porque você tem que trabalhar, você fica entre estudar e comer. Você não vai ficar com fome. Então você vai priorizar comer. O seu pai, hoje, se for para o Luiz falar comigo assim, eu quero fazer uma faculdade, eu não tenho como tirar, se ele for fazer uma faculdade de Direito, R$ 1.600, R$ 1.700, porque paga de mensalidade para ele numa faculdade. Ele vai depender do FIES, de ser bolsista, de ProUni. Então ele tem que ter tido uma base muito boa de escola pública. Quando vocês vão para o Enem, que é que vocês vão disputar, vocês vão disputar no Enem com pessoas que estudaram a vida toda na escola particular. Aí onde que esse pessoal que estudou a vida toda para a escola particular, eles vão ser direcionados? Para universidades federais. Então, devia ser ao contrário, né? Exato. Então acaba que vocês vão para onde? Para as pagas. Vocês vão para as pagas e a gente não tem condição. Lá no Canadá, eu estava vivendo esses dias, no Canadá é tipo ao contrário, lá as faculdades públicas é para quem é mais pobre e as particulares é para quem não, tem mas mais... é o certo, né? Mas no Brasil é o contrário. Aí o que acontece? E a gente está num governo que não investe em educação, porque ele não quer uma população pensante. Verdade. Eles não querem uma população que comece a ler, que comece a questionar. Você vê que agora Paulo Guedes está falando uma reforma tributária que vai tributar livros, porque fala que é de elite. Que livro é coisa de elite? Não. Livro é uma coisa que nós precisamos sempre estar lendo. Para quê? Para que a gente possa melhorar, conseguir pensar. Uma população pensante é uma população que participa mais aonde? Do poder eleitoral, né? Que você vai querer participar. O que o governador está fazendo? O que o prefeito está fazendo? Eu tenho direito, você sabe que vocês têm direito de chegar numa Câmara e pedir para ver quanto que um vereador ganha? Ressalvado o número dos documentos dele, de CPF, de identidade, você tem direito de saber quanto que ele ganha e verificar assim, ó, o patrimônio desse cara aqui não está condizente com o que ele ganha. O que está acontecendo? Então, o que acontece? Quanto mais a população ficar sem estudar, melhor para o Estado. Melhor para o Estado. E aí a gente vai numa contrapartida, que eu tenho 54% da população que é toda negra, e o meu sistema carcerário, que é o terceiro maior do mundo, e a maioria dos que estão do poder de posse, né, presos nesse sistema carcerário, são negros. E nem foram julgados a maioria, né? E aí, né, a maioria estão lá, são negros. São pessoas, maioria homens, de 18 a 24 anos, presos por tráfico de drogas. Então, o que você fala? O Estado, ele está querendo deixar essa população burra, a maioria presa, né? Presa, numa idade que poderia estar contribuindo com o Estado, presa, e vai entrar lá e não vai ser ressocializado, porque o sistema carcerário do país, ele não é para ressocializar. Porque você entra ali, no seu primeiro delito que você cometeu, você vai entrar vamos supor que a pessoa... Isso, considerar tráfico, então não é aviãozinho. Entra o primeiro delito seu, só que a pessoa vai ficar lá presa com um homicida, um traficante, e o tempo que ele deveria estar ali para poder ler, para poder aprender alguma coisa, para que seja devolvido à sociedade, para aprender uma profissão e devolvido à sociedade, não, ele vai aprender na escola do crime. Então ele entrou, ele vai sair pior do que ele entrou. É um assunto que foi muito polêmico e eu acho que é polêmico até hoje nos dias atuais, que eu gostaria de saber a sua opinião, é sobre a lei da maioridade penal. O que você acha disso? Tá. Eu sou totalmente contra, porque como eu estou falando com vocês, os 16 anos, a pessoa é um adolescente faz tudo no arrombo, ele não pensa, né? E aí ele vai cometer um delito e ele vai ficar. Eu vou inserir esse adolescente de 16 anos num sistema prisional com um cara de 30 anos.
o que vai acontecer com ele? Ele vai sair muito pior, porque ele não vai ser ressocializado. Então, o que eu acho? Eu acho que deveria ter uma política que o Estado deveria olhar para esse lado, criar lazer, esportes, educação, cursos profissionalizantes. Para quê? Porque onde que o Estado não chega, o poder paralelo chega. Sim, que nem no Rio de Janeiro, por exemplo, quem faz o papel do Estado é o crime. Então E que aonde BH mesmo, mas que você não tem um poder efetivo do Estado, o poder paralelo chega. Então, o que a gente precisa? Não é prender, falar que vai aprovar uma lei de redução de maioridade penal para 16 anos. Você tem que fazer políticas públicas para que esse rapaz, essa pessoa, esse adolescente de 16 anos, ele possa, assim, fazer parte, tá ali dentro do Estado, conhecer seus direitos, conhecer seus deveres, fazer um curso profissionalizante, praticar um esporte. Gente, dentro da comunidade tem muito talento. Verdade. Isso. Eu acho que você vê isso em vários níveis, né, mano? Tipo, os caras que vai preso, assim, quando chega fora, assim, que nem tem um grupo de rap, mano, 509E. Os dois caras, tipo, aprendeu a fazer rap, assim, na cadeia, tá ligado? Aí quando os caras saiu, assim, fez maior sucesso, altas paradas, mano. Porque esse 9 anos os caras faziam show preso, eles saíam pra poder fazer show. É como a gente pensa, né? A gente, como pode falar? Como é que fala, mano? Esqueci a palavra. Nossa, eu fugi da mente aqui agora. Oi? É sobre o quê? É sobre, tipo, supondo você é negro, então o seu serviço é só... Aí o seu serviço é padrões, entendeu? Então, eu acho que pra gente, assim, eles que estão lá em cima, não tô falando somente de cor, tá ligado? Pra quem mora na comunidade, assim, os padrões deles pra gente vai ser o mesmo, entendeu? Ou a gente vai ser pedreiro, alguma coisa assim, tá ligado, mano? Ou a gente vai trabalhar de lixeiro, ou algo do tipo. Eu acho que eles não veem um futuro, assim, pra gente. Se a gente não se enxergar num futuro melhor, entendeu? A gente não vai conseguir muita coisa, bota fé? Bota fé. O que eu falo com vocês é da representatividade. Então, o que a gente está trazendo para cá? A gente está trazendo uma visão de um racismo estrutural, tá? Eu tenho que o colonizador, quando ele foi na África ou quando ele chegou aqui no Brasil, ele tinha pelo pensamento seguinte: por que o negro pode ser colonizado? Por que o índio pode ser colonizado? O negro, vou falar do negro em especial, que a gente está debatendo sobre racismo, e depois eu falo também do índio, que é uma minoria, né? Assim como os negros. O que foi pensado para poder se escravizar e que perdura até hoje esse racismo estrutural que precisa ser quebrado. O negro, ele estava ali, ele não era considerado homem, porque o negro, ele, apesar de ter fala e de ter razão, de ter raciocínio, ele não era considerado negro, homem. A nossa cor da nossa pele, o nosso cabelo, os nossos traços e a cultura dos africanos, por adorarem vários deuses, né, por cultuarem, ter seus cultos, aquelas coisas mais primitivas, o branco, quando chegou lá, os europeus, quando chegaram, eles falaram assim: olha, eles não são nem homens e nem são animais, eles estão no meio termo. A sua pele, a sua idiotia me dá o direito de colonizá-lo, e eles têm que ser gratos de serem colonizados, para que nós possamos ensinar a eles como eles devem ser. E como que eles vão ser? Eles vão fazer o serviço subalterno. Então isso veio passando. Você está ali trabalhando como escravo, você está na casa grande, né, trabalhando na senzala, trabalhando na lavoura, trabalhando na mina, nas plantações, né? Então você está trabalhando, o negro está ali, a maioria da mão de obra ali negra está ali escrava, sem receber nada, está trabalhando para isso. Terminou o racismo, terminou a escravidão. Princesa Isabel, linda, maravilhosa, assinou, né? Isso, entre aspas. Assinou, porque é muito boazinha, assinou, e colocaram esse monte de negro pra rua fora. Mas a gente não tinha trabalho, né, mano? Aí o negro ficou na vadiagem, que eles falavam, porque eu não tenho casa, eu não tenho comida, eu vou ficar na rua. Eu vou me sujeitar a trabalhar pro banco a troco de um salário ínfimo. Ou moradia, né? Ou moradia. Então o que acontece? Eu saí da casa grande, eu saí da senzala, mas eu não saí.
Então, aí o que acontece? O Estado não pensou, só liberaram o negro, mas não pensou em uma estrutura latifundiária, numa estrutura política para quê? Para aquele negro liberto, ele pudesse ter um pedaço de terra, para que ele pudesse cultivar, para que ele pudesse vender, para que ele tivesse direito a acesso à escola, porque não teve. Então, o que acontece? Isso vem acompanhando. O negro não tinha e não tem representatividade. Então, o que acontece? Você via antigamente em programas, e ainda vê, que o negro ele era sempre bandido. E vê até hoje. É a mulher Nas negra sempre novelas, empregada. a mulher negra sempre empregada, sempre a fofoqueira, ou sempre a que queria tomar o marido da dona da casa. Então, isso veio trazendo, isso foi tão batido na mente das pessoas, tão batido lá atrás, e é batido até hoje. Quantas vezes você já ouviu falar assim, preto parado é suspeito, preto parado é suspeito, correndo é bandido. Correndo é ladrão. Quando fala assim, toque, toque, quem é? Preto só é gente quando tá no banheiro. Como? Preto só é gente quando tá no banheiro, porque você não sabe quem tá do lado de lá. Né? Preto sobe no tijolo, acha que tá no palco. Então, quer dizer, isso foi tudo desmistificando. E é muitas coisas, essas coisas as pessoas romantizam, né? Como falou das novelas, dos filmes, colocando só preto como bandido, as negras como empregado. Muitas das pessoas romantizam isso, né? Por isso que eu acho que ocorre essas coisas até hoje. Né? Aí o que acontece? Isso tá ali, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar. Antigamente, você não via uma paquita negra. Tinha a Xuxa branca e as paquitas brancas. Não tinha uma paquita negra. O negro não tinha essa representatividade. Igual eu falei com você quase não tem no judiciário, quase não há desembargadores negros. Você vê que a maioria dos delegados são brancos. Você vê que a maioria dos policiais são brancos. Mas é porque o negro é preguiçoso? Não. Ele não tem oportunidade. Então, o que acontece? O que vai sobrar? A gente ainda continua fazendo o serviço da Casa Grande. A gente ainda continua fazendo o serviço de pedreiro. A gente tá na base da Gente, é o que eu estou falando. Não é indigno. Qualquer serviço é um serviço digno. Mas o que a gente está falando é assim, nós não temos essa alta representatividade de um negro diretor, de uma negra executiva. O que precisa é isso, dessa mudança. Tem que quebrar essa estrutura. Precisa ser quebrada. Precisa bater o seguinte, o negro é tão competente quanto o branco. Se o negro, ele saiu lá atrás, é você colocar uma pessoa para correr na sua frente e só te permitir correr depois que ela tiver 400, 500 metros na sua frente. Aí a gente também tem que se agarrar nessas representatividades que a gente tem, entende? Quanto atores, diretores de filme, cantores, etc. Já estamos encerrando, uma pergunta que a gente queria fazer quais são os direitos que a gente tem perante uma abordagem policial? Isso é muito debatido, né? É porque a polícia é o braço do Estado. Então, a gente sempre questiona qual que é a abordagem da polícia, tanto aqui quanto na Zona Sul. Se deveria ser a mesma abordagem. Ô pai! Né? É o que a gente sempre fala. O que eu falo, sugiro para vocês, hoje em dia mandou pôr a mão, mandou parar, vocês têm que parar, que vocês vão obedecer. Naquele momento, eles são autoridades. Mas tudo que fugir disso, vocês podem ir na corregedoria e registrar uma denúncia. Né? O que é feito. Se vocês acharem que está ferindo o direito de vocês, né? Então, o jeito de se portar não debater, não discutir, apresentar os documentos. E se mesmo vocês se portando, fazendo tudo do jeito que eles pedem, se vocês acharem que excedeu, né? Se vocês acharem que foi um excesso, o que a gente tem hoje, a gente tem ferramentas, né? Para poder ir numa corregedoria. Mas é o que eu estou falando com vocês, se vocês acharem que excedeu. Mas não é um pouco chovendo molhado, não? Porque, tipo assim, Mas bateu, chamar a polícia. né? É o que eu estou falando. O que a gente sempre pensa é sempre isso. É porque vai chover sempre. O nosso jeito de pensar eu vou deixar para lá. Eu estou falando assim, em relação aos nossos direitos, no geral. Eu vou deixar para lá porque eu vou chover no molhado. Então, uma pessoa, ela não perde um direito
de uma hora para outra. A gente vai perdendo nós perdemos os nossos direitos aos poucos. Sim. Tá? Então, vamos supor, o Brasil é um território soberano. Estou dando um exemplo para vocês. A Inglaterra vem aqui, tira um pedacinho, o Brasil não fala nada. Porque eu estou chovendo molhado. Amanhã eu vou, outro país vem, tira outro pedaço, eu não vou falar nada porque eu estou chovendo molhado. Então, vai chegar um dia que eu não vou ter nada, porque eu deixei chovendo molhado. Verdade. Né? E você tem algum conselho, alguma dica para quem está começando agora ou quem pensa em fazer direito? O conselho que eu dou, né, independente do curso de direito, do curso medicina, que a pessoa queira fazer, eu acho que o conselho é a educação. Para mudar essa nação é a educação. Não é uma coisa rápido, é a longo e médio prazo, mas que tem um poder transformador em uma nação e na vida de uma pessoa. O conselho que eu dou é o estudo, que é a base de uma nação forte. São pessoas pensantes, pessoas que estudam. E a gente tentar conhecer os nossos direitos um pouquinho que seja, tá? Estou aberta aí, o dia que vocês quiserem fazer um novo podcast falando sobre o que é o direito, por que o direito foi criado, como que a gente pode saber, né? Que às vezes a gente comete crimes e a gente nem sabe que está cometendo crime. Sim, que nem aquele dia você roubou na padaria lá. Aí a gente, às vezes a pessoa está cometendo um crime, eu vou dar só um exemplo. Dá tempo? Dá, tem tempo. Vou te pensar, às vezes você vê um rapagão de 15 anos que está namorando com uma menina de 13 anos. Não, mas e aí eles vão ter com 15 anos, né? Ele tá ali, ele é um adolescente de 15 anos, ele tá namorando com uma menina de 13. Se eles tiverem conjunção carnal, é considerado estupro. Aí você vai falar comigo, por que na escola a diretora não me deixa ficar agarrando a menininha ainda? Por causa disso. Por mais que ela te dê consentimento, que seja com consentimento, é considerado estupro de vulnerável. E a pena do camarada vai lá pra cima. Né? Então, às vezes, você tá na rua passeando com o seu cachorro pitbull sem a focinheira. Se o seu cachorro sair e morder alguém, você vai ser responsabilizado. Na área civil, você vai ter que indenizar a pessoa. Porque o cachorro, quem tem que pensar por ele é o dono do cachorro. Aí eu sou menor, eu tô ali jogando uma bolinha, eu quebro o vidro da vizinha. Nunca fiz isso, né? Não. Não. Só roubou lá e ainda roubou a rainha. Não, eu estou altos portões assim, mano. Quem vai ter que pagar são os pais, porque os pais são responsáveis por essa, né? Então, assim, são várias situações. Um direito ambiental. Você acha que hoje em dia, em relação à proteção ambiental do mundo, que o direito do ambiente, direito ambiental, ele visa não só que as empresas, mas cada um de nós sejamos responsáveis. Então, quando eu jogo um papel na rua, quando eu jogo um lixo, uma latinha, eu também tô infringindo o direito ambiental. Então, o que a gente pode sentar depois, caso vocês queiram, que a gente possa conversar mais um pouco sobre isso. Sim, né? terá mais entrevistas, a gente está ainda moldando nosso podcast. Isso foi um assunto mais sério, né? Mais sério, né? Vocês que estão acostumados só com piadas, Zoeira. que não tem um futuro na vida, entendeu? Fique fumando maconha na porta da sua casa, que a sua faculdade vai chegar. Fica a dica. E agradecemos a doutora Leila por essa entrevista. Pela aula. Não foi uma entrevista, foi uma aula que ela deu. não deu. Dela, Café. Ela quer dar aula lá no Loud James. Falei com o Douglas que ele pode esperar que eu vou me candidatar. Tem um programa muito interessante chamado Direito na Escola, fazendo parte agora como membro. Eu vou procurar as escolas para que eu possa ensinar o direito na escola. Vai ser a ciência do direito na escola. Vai lá no Dutra, tá? né? Então eu vou... Caso o diretor de lá aceite, vou esperar de passar essa pandemia, porque é muito bom que as pessoas possam conhecer dos seus direitos e conhecer quais são os seus deveres. Porque eu acho que
conhecimento você não retém, você sempre repassa. Mas esse projeto vai ser tipo uma aula, tipo uma vez por semana, assim? Uma vez por semana, né? Caso a escola, eu vou procurar a escola em nome do pessoal como membro do Direito na Escola. Vou procurar a escola e aí a gente faz uma aula durante toda semana para que as pessoas possam, né? O foco mesmo são crianças de 5º ano até o 3º ano, 2º grau, para que eles possam conhecer o direito trabalhista, um pouco do direito trabalhista, um pouco do direito tributário, um pouco do direito empresarial, um pouco do direito civil, um pouco do direito penal, para que o pessoal fique muito alerta, né? Do direito civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para poder fazer essa diferença. Então, eu falei com o Douglas que eu vou ser professora dele. Hashtag Direito na Escola. Tamo junto, os Cria Podcast. É o dele.